Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí, né, uma matéria publicada originalmente no jornal Folha de São Paulo, de que o Ministério da Educação pagou a determinados youtubers, né, provedores de conteúdo aí para a internet, na realidade 2 jovens youtubers, para fazerem lá apologia, para fazer uma defesa velada, não explícita, não dita, né, que foi pago com dinheiro público, na defesa de um projeto do novo ensino médio proposto pelo governo federal. O que a Folha apurou é que o governo federal pagou 65 mil reais a 2 youtubers para que nos seus canais da internet eles fizessem apologia, defesa do novo ensino médio, sem que, né, manifestassem nessas publicações, nesses vídeos, que eles haviam sido patrocinados, pagos pelo governo federal e que estavam ali fazendo uma campanha de apologia, de defesa, uma campanha publicitária de defesa do novo ensino médio. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho dessa questão. A primeira questão que fica claro é que o Brasil tem uma falência do seu sistema educacional. Essa falência ela é ratificada, né, por vários institutos no âmbito interno e no âmbito internacional. Por exemplo, no último exame do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é levado a cabo pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais desenvolvidos do mundo, na última prova, que incluía uma prova de compreensão do idioma local, no nosso caso o português, matemática e ciências, de 65 países, o Brasil tirou a posição 63ª. Apenas 2 países tiveram um rendimento, né, acadêmico aferido pelo PISA pior que o Brasil. E mais, o Brasil conseguiu piorar o que já era ruim. Na edição anterior do PISA, de 65 países, o Brasil tinha tirado a 58ª posição, posição 58, que agora caiu para a posição 63. Perdemos 5 posições, né, nesse ranking. O que mostra que existe algo de muito errado na educação brasileira. O governo federal faz, então, um diagnóstico tanto das avaliações internas quanto das avaliações externas e, através de uma medida provisória, propõe um novo ensino médio para o país. Essa medida provisória foi aprovada, né, pelo Parlamento brasileiro e foi sancionada pelo presidente Temer com vigor de lei. Nessa proposta de novo ensino médio, a proposta é que apenas 3 disciplinas sejam obrigatórias ao longo dos 3 anos do ensino médio: português, matemática e inglês. As outras disciplinas dependerão, né, primeiro, da formação da Base Nacional Curricular Comum, que está em apreciação pelo Conselho Nacional de Educação e que deve ser encaminhado pelo Ministério da Educação, e, por um outro lado, dependerá da chamada trilha formativa que o aluno irá seguir no ensino médio. A proposta inicial, então, é que no primeiro ano do ensino médio o aluno tenha uma base de disciplinas que ele deverá obrigatoriamente cursar e, a partir daí, ele poderá escolher até 60% da sua formação, né, nos anos do segundo, do terceiro ano, podendo inclusive pegar, dependendo da Base Nacional Curricular, o primeiro ano também. A proposta do governo é que o aluno, ao poder escolher, a sua trilha formativa, ele poderá se aprofundar naquelas disciplinas em que ele entende que ele irá necessitar no futuro. E, portanto, haverão, em tese, algumas trilhas, por exemplo, como a área de línguas e português, onde o aluno poderia, em tese, se especializar na língua portuguesa, tendo o inglês, o espanhol e uma outra língua qualquer que ele pudesse se aprofundar.
poderá escolher, por exemplo, a área de ciências exatas, onde ele poderá pegar, por exemplo, a área de matemática, de física e de química. Poderá escolher a área de ciências sociais aplicadas, como história, geografia, em tese sociologia, filosofia e outras. Pode escolher também entre o ensino médio técnico, e por aí vai. Então nós temos algumas trilhas formativas, onde pelo menos 40% do currículo seja definido pela Base Nacional Curricular Comum e o restante seja definido pelo próprio aluno. A proposta do MEC é que o ensino médio brasileiro ele é enciclopédico, ele inclui um número muito grande de disciplinas, o aluno vê superficialmente todas essas disciplinas, que muitas vezes, segundo o MEC, não será necessário na sua formação, sobretudo para o acesso à universidade e na sua vida como estudante universitário e profissional. Ao permitir a flexibilização do conteúdo, eu permitiria esse aluno se especializar na área em que ele tem mais afinidade, mais desejo de conhecimento ou que seja mais relevante para ele no momento presente e futuro. Bom, qual é a grande questão, A grande questão é que no meio acadêmico, estudantil e universitário, essa medida provisória que acabou sendo aprovada e virou lei, ela é absurdamente polêmica. Primeiro, porque ela faz um diagnóstico correto de que a educação brasileira é falida. No entanto, ela encaminha a solução desse problema para o ensino médio. Então, qual é o primeiro problema? É que ela não considera que o ensino médio é a ponta do sistema de educação básica. E, na verdade, como todo professor sabe, não é no ensino médio que eu vou corrigir completamente ou plenamente as deficiências que muitas vezes o aluno traz desde o ensino fundamental 1, da sua alfabetização. Portanto, para muitos especialistas, a discussão deveria começar de maneira concomitante, porém, mas começar pela educação fundamental 1, analisando primeiro as creches, vaga de creche, a educação infantil, depois passando do primeiro até o 5º ano, que forma o ensino fundamental 1, depois o ensino fundamental 2, que vai do 6º até o 9º ano, e aí sim também rediscutir o ensino médio. Discutir só o ensino médio, sem modificar a base educacional que o aluno traz, desde a pré-escola, creche, ensino fundamental 1 e 2, é querer que o problema seja solucionado no ensino médio, e todos os educadores são praticamente unânimes em afirmar que na ponta do iceberg dificilmente você consegue superar as deficiências que foram acumuladas ao longo de anos. A segunda questão é que o novo ensino médio foi colocado goela abaixo dos educadores, dos estudantes e dos pais, sem uma ampla consulta pública com especialistas, com academia, com estudantes, com pais, com professores, para poder discutir qual modelo de educação o Brasil iria adotar a partir de então. Ele foi imposto numa visão do próprio MEC e, portanto, de maneira muito pouco democrática, dizem os críticos do ensino médio. Somando-se a isso, a gente pode observar que a Base Nacional Curricular Comum não foi criada. Então você cria um novo ensino médio e a Base Nacional não foi criada, então você não sabe quais as disciplinas serão ofertadas e quais serão de base curricular comum para os 3 anos ou parte dos anos. Uma outra questão é discutir o financiamento, porque a Constituição determina que o ensino médio é uma responsabilidade dos estados. Muitos estados, como o Rio de Janeiro, já disseram que sem aporte de capital não conseguirão implementar o novo ensino médio, porque não tem recursos suficientes para que nas escolas sejam ofertadas as trilhas formativas, até porque, no novo ensino médio, segundo a proposta,
de maneira gradual, será implementada o ensino em horário integral, o que, na visão de muitos, é muito interessante, porém a questão é: haverá professores para o ensino integral? Haverá, por exemplo, laboratório de língua, de física, química, matemática, geografia ou história para apresentar as trilhas formativas? Mas como que o governo vai ofertar ensino técnico, né, para boa parte dos estudantes que desejam fazê-lo? Lembrando, o Brasil tem aproximadamente mais de 5.500 municípios. E na quase maioria absoluta, se não mais, desses municípios, não há escola técnica federal, não há, né, o sistema S com Senai, Senac, Senat, para fornecer o ensino técnico. Então, outra questão é como ofertar uma trilha formativa na imensa maioria dos municípios brasileiros que não tem recursos, não tem laboratórios, não tem escolas, não tem professores e não tem instituições que possam assumir o ensino técnico. Outra questão importante dessa discussão é que não se discute um elemento chave, né, para a educação, que é o professor. E aqui não é nenhuma defesa, né, do professor, mas é que o bom professor faz a diferença na formação de um determinado aluno. Você, concurseiro, muito mais do que todo mundo, sabe disso. Uma boa aula bem ministrada tem a capacidade de despertar, elucidar, atender a demanda do próprio aluno. Via de regra, contudo, no Brasil, o professor é mal formado, mal pago, mal remunerado e desmotivado. Sem ele, a mudança de fato não ocorrerá. Não foi discutido no planejamento o envolvimento das famílias e dos alunos. Ninguém foi ouvido nessa discussão do MEC. Não foi discutida a infraestrutura escolar brasileira. Quando nós sabemos que muitos municípios do Brasil sequer ofertam uma condição mínima para os estudantes, que seriam sala de aula separada por série, banheiro em condições de higiene, alimentação e transporte escolar. Muitas escolas no Brasil não têm sequer energia elétrica. Então, o que nos parece, né, e a Procuradoria-Geral da República deu parecer contrário no Supremo Tribunal Federal à edição da medida provisória para discutir a questão, né, da educação brasileira, é que o governo quer solucionar o problema da educação pela ponta do iceberg e não incluindo toda a base do processo formativo. Diante disso, houve uma oposição, em maior ou menor grau, da academia, dos estudiosos de educação, das ONGs, de parte dos alunos, né, representativo dos pais, professores, que não foram ouvidos nesse processo. E aí, diante dessa oposição, o governo toma uma decisão absurdamente polêmica, né? Ele resolve fazer uma campanha publicitária oficial, portanto, gastando dinheiro público, meu e seu, para convencer as pessoas de que o novo ensino médio abre uma janela de oportunidade para os nossos estudantes, sem responder a todas essas questões essenciais que nós acabamos de colocar para todos. Por um outro lado, numa medida ainda mais polêmica, né, ele resolve contratar de maneira velada, não explícita, não dita para a sociedade, não dita para aqueles que assistem canais de YouTube, contratar 2 jovens sem qualquer tipo de formação, né, acadêmica, escolar, que pudesse fazer uma defesa abalizada do novo ensino médio, pagando R$65 mil, ele vai lá e coloca 2 youtubers de maneira velada, não explícita, não dito que é pago com dinheiro público, não colocando que se trata de caráter, né, de explicação e de propaganda do governo federal para defender o novo ensino médio. Esses 2 youtubers, né, trataram a questão como se fosse uma ideia da cabeça deles discutir o assunto do novo ensino médio para os estudantes, quando na realidade foram pagos para isso.
além desse flagrante, no meu entendimento, absurdo, gasto de dinheiro público, né, para financiar propaganda dentro do YouTube de maneira não oficial, porque, óbvio, se o governo quer fazer uma ampla campanha de esclarecimento à sociedade sobre as propostas, metas, objetivos, parâmetros do novo ensino médio, eu, particularmente, não vejo nenhum problema. Isso faz parte da função governamental. Porém, quando eu contrato pessoas incapazes, não formadas, com dinheiro público, de maneira velada, para fazer defesa, apologia e não explicação do novo ensino médio, isso, para mim, é um grave escândalo público. E aí, a situação se tornou ainda pior, porque um desses youtubers, que também tem conta no Twitter, havia tuitado meses antes uma série de posições, né, extremamente lamentáveis em termos de opinião pessoal, que em alguns casos, para mim, representam crime, como, por exemplo, posições racistas, machistas, sexistas, né? Porém, esse cidadão, que em tese era um youtuber que respondia de maneira isolada pelas suas opiniões, foi o escolhido, apesar dessas manifestações racistas, homofóbicas, machistas no Twitter, para fazer a defesa do novo ensino médio através do seu canal no YouTube. É lamentável que o governo brasileiro não tenha o cuidado de, se quiser fazer uma situação como essa, no mínimo, investigar, né, a qualidade do canal e das informações que são por ele prestadas e dos indivíduos que, teoricamente, né, têm esse canal para manifestar a sua opinião diante da população. Para mim, me perdoe, é absurdamente vexaminoso. E a gente tem que entender essa questão. Confere lá. MEC pagou youtubers para defender o novo ensino médio. O Ministério da Educação pagou R$65 mil para 2 youtubers defenderem em um vídeo a reforma do ensino médio sancionada pelo presidente Michel Temer. Produzido em outubro do ano passado, o vídeo conta com 1,7 milhão de visualizações. Não deixava claro que o conteúdo era uma campanha publicitária. Sob a aparência da espontaneidade, o vídeo reforça os principais pontos do novo ensino médio, como o aumento da carga horária, e rebate as principais críticas de que a nova fórmula vai excluir disciplinas e prejudicar o aprendizado básico como um todo, uma vez que metade do segundo grau será para o estudo de conteúdos específicos da área em que o aluno, de fato, se interessa. Abre aspas. Você quer trabalhar com história? Não vai querer ficar perdendo tempo com célula, diz no vídeo o youtuber Lucas Marques, um dos apresentadores do canal Você Sabia? Além de não informar ao público que ele e o colega Daniel Miolo receberam verbas públicas para produzirem o conteúdo, Marques ainda encerra o vídeo justificando de outra forma a escolha do tema. Abre aspas novamente. A gente achou um tema bastante interessante. Estava uma galera discutindo isso nas redes sociais e a gente pensou, deixa com nós, que nós explica, num português aí absolutamente correto. Associado à mesma produtora que a dupla, a Digital Stars, outro youtuber Pyong Lee, também foi pago pelo MEC para falar sobre o tema em um vídeo. O problema é que o youtuber Lucas Marques, um dos apresentadores do canal Você Sabia, contratado pelo Ministério da Educação para promover a reforma do ensino médio, aprovada pelo governo de Michel Temer, do PMDB, já publicou no Twitter
dezenas de postagens em que ofende negros, gays e nordestinos, além de chamar as mulheres de vadia e prostituta. Para a gente fazer essa aula, eu fui atrás dessas postagens para poder verificar a sua autenticidade. Nós temos um compromisso aqui no Aprova, e eu particularmente como professor, de tentar trazer, na medida do possível, conteúdos absurdamente abalizados e atualizados para você. Nós não poderíamos simplesmente nos fiar, né, numa determinada reportagem publicada, mesmo que por um órgão aí, por um jornal extremamente idôneo, que é a Folha de São Paulo. E aí eu fui buscar no Twitter, né, o que esse garoto, né, o Lucas Marques, havia publicado, né, de conteúdo racista, homofóbico, né, xenofóbico contra nordestinos, né, e de alguma forma eu encontrei o seguinte, olha lá. Lucas Marques, nada contra gays, mas não me diga que isso é normal. Nordeste todo elegeu Dilma porque pensa com a barriga e não com a cabeça. Numa outra postagem ele diz, procurando quem me roubou numa multidão de pretos. E, finalmente, mulher que tem mais de 1000 amigos no Face é puta. Para além, né, do aspecto completamente desprezível, né, desse tipo de publicação, algumas pessoas poderiam dizer assim, professor, mas é apenas um garoto, né, que muitas vezes fala de maneira espontânea aquilo que não pensa, ou pensa e fala sem refletir, né, sobre o conteúdo daquilo que está escrevendo, ele ainda tem muito que aprender. Eu concordo parcialmente que eu acho que ele tem muito que aprender, né, mas algumas coisas, para mim, são valores. E é um valor, né, ter a dignidade da mulher na sua expressão, seja ela qual for. Para mim, uma mulher que tem mais de 1000 amigos, né, no Facebook é uma mulher e não uma puta. Da mesma forma que eu não admito qualquer tipo, né, de racismo sendo manifestado. É um absurdo, é um disparate, é um desrespeito, é um crime, né, você colocar o que ele colocou procurando a carteira dele numa multidão de pretos. Por um outro lado, né, dizer, né, que um gay, nada contra, mas que isso não é normal, pode ser uma posição defendida por alguns, né? Mas a questão é, o que é a normalidade? É o padrão, né, ético-moral estabelecido pela maioria? Se for isso, talvez ele esteja correto. Mas se nós considerarmos que cada um tem o direito de ser quem é e que ninguém tem o direito de dar palpite na vida alheia, né, porque não gostaríamos que fizesse isso em relação a nós, é um absurdo que você fale que ser gay, homossexual, não é normal, né, como se isso fosse algo extremamente pejorativo. Repito sempre para os meus alunos, pode não ser a minha opção sexual ou a sua, mas o respeito pela dignidade do outro, ser quem ele é, tem que ser princípio básico do caráter civilizatório. Então, eu coloquei esses tweets apenas para mostrar uma outra questão. Para além da condenação desse rapaz, né, sobre o tweet, né, que ele faz, me causa espanto, me causa espécie, me causa surpresa e indignação que com dinheiro público a gente pague um youtuber como ele, claramente despreparado para fazer o que fez, defender um novo ensino médio na rede social e de vídeos. É absolutamente lamentável. Pessoal, encerramos essa aula por aqui. Próximo encontro, mais atualidades na veia para você. Até lá!